Olá, olá pessoal. Olá pessoal, essa dica é para você que vai fazer concurso público na área de trânsito. Você vai trazer aqui um resumo das infrações por estacionamento irregular. E basicamente vamos tentar entender a gravidade dessas infrações, que é o mais cobrado pelas bancas examinadoras. As infrações por estacionamento irregular estão previstas no artigo 181. E lá nós temos 20 incisos, que estão divididos da seguinte forma: dois incisos prevêem infrações de natureza leve, dois de natureza gravíssima, oito de natureza média e oito de natureza grave. Estão divididos da seguinte forma: as infrações de natureza média, que, como falamos anteriormente, são oito incisos, elas são as seguintes: por estacionar o veículo nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal, então esquina, em desacordo com as posições estabelecidas neste código. Essas posições estão previstas lá no artigo 48, mas não é o tema que a gente vai ver aqui. Basicamente, os veículos devem ser estacionados de acordo com o fluxo da via, paralelo ao fluxo, quando for motocicletas e motonetas, de forma perpendicular. Mas aí deve seguir as regrinhas lá do artigo 48. Junto ou sobre hidrantes de incêndio, registro de águas ou tampas de poços, onde houver guia da calçada rebaixada, aquele veículo que estaciona ali em frente a uma garagem destinada à entrada ou saída de veículos, impedindo a movimentação de outros veículos, onde houver a sinalização horizontal delimitada ao ponto de embarque e desembarque, que é a questão dos parada de ônibus, na contramão de direção, e aqui eu quero chamar a atenção para esta infração. Essa infração é a única de todas as infrações relacionadas ao estacionamento proibido, independentemente da sua gravidade, é a única que não tem a previsão da medida administrativa remoção do veículo. E em locais e horários proibidos, especificamente pela sinalização, placa proibido estacionar. Aqui é o sinal R6A. Fique atento. Se a placa é apenas proibido estacionar, a infração é de natureza média. Já de natureza grave, que também são 8 incisos, vamos tratar aqui de afastado da guia da calçada mais de 1 metro. Olha só, mais de 1 metro, espaço maior que 1 metro, no passeio ou sobre a faixa destinada a pedestre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardim público, ao lado de outro veículo em fila dupla, na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres, nos viadutos, pontes e túneis, e para os veículos com peso bruto total superior a 3.500 kg, os caminhões, quando estiverem estacionados em aclive ou declive, isso independentemente de sinalização, não estando devidamente freado e sem o calço de segurança. Mas apenas esses veículos cometem essa infração. Quando estiverem estacionados em desacordo com as sinalizações, com as condições regulamentadas especificamente, são aquelas, a placa R6A, mas quando for um estacionamento reservado ali para táxi, né, para
veículos de polícia, dentre outros. E quando tiver estacionado, veja bem que a infração é de estacionamento, em locais e horários proibidos pela placa parar e estacionar, né? Proibido parar e estacionar, que aqui é a placa C, viu? Vimos que quando é só a R6A, sem ser específico, ela é de natureza média. A R6 é de natureza grave. Já as infrações leves e gravíssimas são duas leves e dois incisos previstos para infrações gravíssimas. Lembrando, pessoal, que eu não estou falando da quantidade de infrações, e sim dos incisos, né? Porque, por exemplo, do inciso 20, nós temos duas infrações, mas aqui a gente está vendo apenas os incisos para fazer uma relação para a memorização da gravidade, certo? As gravíssimas, eu tenho aquelas que são reservadas, são as vagas reservadas à pessoa com deficiência ou com idoso que não tem a credencial, aquele veículo que estacionou em uma vaga reservada para a pessoa com deficiência ou idoso que ele não tenha credencial, certo? E quando estaciona na pista de rolamento das estradas, das rodovias, não é em qualquer pista de rolamento, da estrada, da rodovia ou da via de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento. Veja, eu tenho o acostamento, mas o veículo está estacionado na pista de rolamento e não no acostamento, certo? Isso independe de ter placa de sinalização. E é uma infração de natureza gravíssima, então eu tenho duas gravíssimas. A relacionada com as credenciais de pessoa com deficiência e idosos, e quando eu estacionar em pistas de rolamento de estradas, de rodovias, de via de trânsito rápido e também em vias que sejam dotadas de acostamento. As de natureza leve, que são duas, eu começo com afastado da guia da calçada de 50 centímetros a 1 metro, é leve, e se for maior que 1 metro, né? Se for maior que 1 metro, ele é de natureza grave, como vimos anteriormente. E quando estiver estacionado no acostamento, salvo motivo de força maior, né? O veículo ele teve uma pane, está quebrado por alguma outra situação, não comete essa infração. Mas estacionar no acostamento é considerado uma infração de natureza leve. Certo, pessoal? Então, esse é o resumo dos 20 incisos previstos no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro, com suas gravidades. Lembrando que todas as infrações de estacionamento irregular, exceto a de estacionar o veículo na contramão, que é uma infração de natureza média, todas as outras têm como medida administrativa a remoção do veículo a depósito. Beleza? Então, essa é uma dica e até a próxima aí. E fiquem todos com Deus.